Oi, crianças, mães, pais, responsáveis. Eu sou a Zilda DI do Pré-2 na creche Lúcia e hoje eu trouxe uma história para contar para vocês que está no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação e o eu, o outro e o nós. A história se chama Eu me chamo Pedro e você me chama Baleia. Essa história é do professor Geraldo Peçanha de Almeida e Rafael Trizesiak Correia, o ilustrador. Eu ouvi o professor lendo essa história junto com numa live que chama Leiamos, junto com o professor Anderson Novello. Vem navegar no rio da nossa história, vamos voar daqui para outro lugar. Se vocês guardam tudo na memória, pros seus amigos vocês podem até contar. Era uma vez um homem que se chamava Pedro Henrique e resolveu voltar para visitar a pequena cidade onde vivera muito tempo de sua vida. Ao chegar ao morro que dava acesso à cidade, pediu ao motorista que parasse para descer e observar a cidade. O motorista parou embaixo de uma paineira. Por um instante, ele observou de longe. Quando ergueu a cabeça, olhou diretamente para a cidade, ela parecia ter encolhido. A torre parecia tão alta, agora era apenas um pequeno espinho despontado rumo ao céu. As casas, os armazéns e até o farol da olaria da família Ferreira não tinha mais a mesma dimensão de antes. Era como um gigante tivesse passado ali e pisado em tudo. Mesmo assim, seu medo era um pouco menor do que sua curiosidade. Ele resolveu vencer os poucos quilômetros que o afastavam da antiga cidade onde viveu boa parte da vida. Enquanto não chegava na cidade, o carro rodava em baixa velocidade. Sua cabeça zunia a uns 180 quilômetros por hora. Ele lembrava que quando criança, ainda pequeno, envolto em trouxas nos braços de Dona Teresa, era bebê de sua mãe e tias que sempre estava por perto. Todos chamavam com esse nome. Era um nome doce, cheio de amor, e voltava a ele se tornasse homem grande, mas com ares de bebê. Já uns 200 km por hora, se pensava na brisa tomando um turbilhão à medida que se aproximava da cidade. Agora eram as palavras do avô, que por volta do meio-dia ele ouviu uma voz rouca e paciente que dizia ao porteiro da escola: "Vim buscar o Teco." Tinha o calor do abraço e um doce que ele ofertava. Chegando em casa, era o Dinho, que ouvia broncas e conselhos de Dona Teresa, a empregada da casa. Uma hora era para comer verdura, outra era para escovar os dentes, fazer as tarefas. Com o solavanco do carro, ele notou a placa a 500 metros. Seu pensamento chegou aos 250 km por hora, quando ele lembrou que era o Pedrão, que depois das tarefas cumpridas, chegava a meninada para jogar bola. Tinha o time do Jorge e do Manuel, mas nunca o Pedrão era escolhido, se tornava aí o Baleia. O Baleia era um dos últimos a ser escolhido, e mesmo assim, antes da escolha, era comum ouvir: "Eu não quero o Baleia, ele é muito ruim. Eu te dou fulano, cicrano e o Baleia, e em troca você me dá o Beltrano." Não notava, mas era aí que se juntavam os cacos e o valor que recebia dos amigos. O Baleia era a parte que ele não gostava do dia. Quando a bola saía de dentro do campo, era um dos únicos momentos que ele podia tocar nela. Corria imediatamente, rua fora, até trazê-la ao meio do campo. Vez ou outra, a bola passava em seus pés. Quando o gol era marcado pelos adversários, após ele ter corrido ofegantemente à porta do gol para defender seu time, a culpa era do Baleia. A hora de dar lugar aos meninos que chegavam mais tarde e que também queria jogar, era o Baleia, o primeiro a perder seu lugar. Com um sorriso no carro morno, deixava o pensamento pousar. No final da partida, era sempre o Baleia que trazia meia dúzia
para tomar suco e comer biscoito. Eles voltavam para os Baleia, tanta amizade que era difícil acreditar naquilo tudo. O dia terminava, mas não o eco da meninada gritando baleia, baleia, baleia. O coração disparava de Pedro Henrique. Havia parado alguns instantes, ficou ofegante e as palavras lhe faltavam. O motorista lhe pergunta: Doutor Pedro Henrique, o que faremos? E ele não deu a resposta, mas do outro lado do carro foi possível ouvir: Eu acho que é Pedro Henrique. Será que é o Teco? Parece o Pedrão mesmo. Eu não acredito que é o Baleia. Por um segundo foram percorridos todos os quilômetros da memória. Foi aí que ele percebeu que, apesar das andanças, ele tinha voltado para o mesmo lugar. O Baleia então se vira ao motorista e completa: Seu Joaquim, toque em frente, por favor. Tchau!